Amém, amém. Na semana passada, no domingo da ressurreição, nós tomamos o conhecimento estarrecidos do massacre de quase 300 cristãos lá no Sri Lanka. E eu fiquei ainda mais estarrecido com a apatia de diversos setores da nossa sociedade, diversos setores da imprensa, diante desse acontecimento. Alguns comentários de pessoas, de personalidades aí famosas, que não mencionam mais a palavra cristãos. As quase 300 vítimas só foram assassinadas por sua fé em Cristo. Eram cristãos. Mas por ordem desse sistema que rege o mundo, que odeia Jesus Cristo, figuras como Barack Obama e Hillary Clinton, essa semana, fizeram um pronunciamento sobre o massacre que ocorreu no Sri Lanka, mas de forma idêntica, os dois se referiram aos cristãos como adoradores da Páscoa. A esquerda democrata não permite mais que se mencione a palavra cristãos. Eu continuo sem entender como que aqui no Brasil, algumas pessoas que ainda se dizem cristãs, ainda conseguem se unir e defender esse mesmo discurso, esses mesmos valores, dessa religião maligna chamada socialismo. Isso é uma religião, não é um sistema político, não é uma questão de preferência ideológica. É uma religião anticristã. Não dá para ser cristão e se associar a um sistema ideológico que odeia Jesus Cristo. Hoje, 60 países perseguem os cristãos. Segundo o trabalho de pesquisa do grupo missionário Missões Portas Abertas, 245 milhões de cristãos hoje vivem sob algum tipo, alguma forma de perseguição. A ONU, a Europa, o continente americano como um todo, assiste a tudo isso num silencioso, uma silenciosa apatia. E os servos de Alá acham graça disso tudo. Irmãos, isso não é sensacionalismo. Aquele que vem virá, e já às portas. Nós estamos vivendo aquilo que Jesus falou dos últimos dias, a consumação dos séculos. A história da humanidade, conforme conhecemos até aqui, está chegando ao fim. Que o Senhor prepare a sua igreja para a sua volta, que o Senhor tenha misericórdia, fortaleça cada vez mais a nossa fé, a nossa lucidez, para que no final dos tempos nem os eleitos sejam enganados. Que o Senhor nos proteja e nos livre de cairmos nesses dias na tentação de começarmos a pensar e a propagar ideias e ideais do anticristo. O texto de nossa meditação nessa tarde mostra o risco que a gente corre quando um cristão não se submete radicalmente à vontade do Deus que ele segue, de Cristo. Se não pensarmos, se não desejarmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, aquilo que é vontade de Deus, expressa, revelada na palavra dele, a gente corre o risco real de nos rendermos e de propagarmos um discurso completamente anticristão. Por isso eu quero pedir para você, já abriu em Mateus 16, agora acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 21. Mateus 16, vamos ler do versículo 21 ao 24. Ok? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nos dos homens." Então Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Até aqui. Amém. O que estava acontecendo aqui? Que situação no contexto dessa narrativa? Poucos instantes antes dessa conversa aqui que nós acabamos de ler, no versículo 15 desse mesmo capítulo, Jesus estava reunido com os seus discípulos, perguntando para eles quem eles diziam que Jesus era. Vocês me conhecem? Não sei se você esteve aqui na quinta-feira no culto de aniversário de 21 anos das Débras. Foi uma bênção, o Senhor passeou em nosso meio à medida que a irmã de Mary Willis ia pregando, o encanto pelo Senhor Jesus ia transbordando no nosso coração. Foi uma visitação incrível. Ela citou essa passagem bíblica aqui na quinta-feira, momento em que Jesus está perguntando para os discípulos quem as pessoas dizem que ele é, e no versículo 15, Jesus pergunta direto para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Vocês me conhecem? Quem que vocês acham que eu sou? Então, no versículo 16, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo em seguida a essa revelação, Jesus começa a explicar aos seus discípulos o plano soberano do Senhor para a nossa redenção. Pedro, através da inspiração divina, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, diante dessa revelação, Jesus fala para os seus discípulos: é da vontade. Aí a gente leu o 21 aqui, desde aquele momento, ou seja, que momento é esse? Que Pedro falou que Jesus era o Cristo. Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Então Jesus expõe com absoluta clareza quais eram os planos de Deus para a redenção da humanidade. E aí, meus irmãos, uma coisa no mínimo absurda acontece. O mesmo discípulo que há poucos minutos havia falado algo tão maravilhoso para Jesus, o mesmo discípulo, o apóstolo Pedro, sem nenhum constrangimento, chama Jesus à parte. Ele deve ter feito algum curso de liderança, para você chamar a atenção, leva a pessoa para um canto, não chama na frente das outras pessoas não, aí levou Jesus para um canto e começou a repreender Jesus. Jesus, isso nunca vai te acontecer, isso jamais te acontecerá. Que isso, Jesus? Que papo é esse de sofrimento, de morte? A vida é um dom supremo. Você foi criado para ser cabeça, não para ser cauda. E aí começou aquele papo, praticamente a mesma frase, a mesma conversa que Eva ouviu da serpente em Gênesis 3:4. A mesma frase: certamente isso não te acontecerá. A mesma frase que Eva ouviu no Éden, Jesus ouviu da boca de Pedro. Pedro adota um discurso humanista, politicamente correto, papinho do bom moço. Pedro se colocou em oposição direta à vontade de Deus. Jesus expõe o plano soberano de Deus para a redenção da humanidade, e Pedro diz: você está equivocado, não é por aí não. E aí, nesse momento, Jesus fala algo assustador para um dos seus discípulos mais chegados. Versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar o semblante de Pedro depois que ouviu isso da boca de Jesus? Os outros discípulos, como é que reagiram? Pedro chama Jesus para um canto, os outros estão olhando, aquele papo rolando ali no escondidinho. De repente, Jesus manda essa. Esse episódio foi até tema de uma das perguntas da nossa leitura bíblica. Falar nisso, todo mundo firme na leitura? Vamos continuar firme, amém. O evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 33, ele afirma que antes de Jesus falar para Pedro, Marcos foi mais detalhista que Mateus aqui nessa passagem, Jesus, antes de fazer essa repreensão a Pedro, Jesus olha para todos os discípulos. Marcos relata isso. Jesus olhou para todos os discípulos e aí falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus aproveitou a deixa para mandar recado para todo mundo. Guarde isso.
Guarde isso. Quem se recusa a aceitar a vontade de Deus, independentemente do assunto, assume um estado de rebeldia que nos assemelha em muito a Satanás. Vou falar de novo para você guardar. Quem se recusa a aceitar a vontade de Deus como algo soberano para a sua vida, independentemente do assunto, da questão abordada, está assumindo um estado de afronta, de oposição, de rebeldia a Deus. E isso nos assemelha em muito a Satanás. Por isso Jesus mandou esse pancadão, por isso Jesus mandou logo o pé nos peitos, os dois, arreda coisa ruim. Para trás de mim, Satanás. Jesus sabia quem estava por trás daquela conversinha politicamente correta. Note bem, Jesus não repreendeu uma possessão demoníaca, preste atenção. Jesus não repreendeu uma possessão demoníaca. O que Jesus repreendeu foi uma ideia maligna. Jesus teve discernimento e repreendeu uma tentação, um dardo inflamado de Satanás. Jesus continua: Pedro, você não está pensando nas coisas de Deus, você está pensando nas coisas dos homens. O que Jesus está dizendo? Pedro, você é meu discípulo. Você foi tomado por um pensamento totalmente humanista. Pedro, você não está pensando nas coisas de Deus. Pedro, você está falando igual aos seus professores esquerdopatas da faculdade. Pedro, você está falando igual aos seus amigos não crentes que ainda me odeiam. Pedro, você está falando igual a esses pastores progressistas do Instagram, que odeiam o caminho estreito do verdadeiro evangelho. Jesus deixa claro para Pedro e para todos os discípulos que o humanismo, ou seja, pensar igual ao mundo, é a mesma coisa que satanismo. O humanismo, pensar segundo os valores do mundo, ter o mesmo ideal, os mesmos valores, pensar da mesma forma que um mundo sem Cristo pensa, é a mesma coisa que satanismo. Meu irmão, minha irmã, o mundo jaz no maligno. Esse sistema que rege as relações distantes de Deus, jaz no maligno. Então a gente tem que ter cuidado. Quando a nossa forma de ver e viver a vida é igual ou muito parecida com a forma de ver e viver a vida de um não crente, de uma pessoa que ainda não ama Jesus, a gente está correndo muito risco. Tem alguma coisa errada muito grande acontecendo. Se a nossa forma, se um discípulo de Cristo enxerga a vida e vive de uma tal maneira que é exatamente igual a uma pessoa que ainda não é discípulo de Cristo, ele está correndo o risco de ouvir de Jesus o mesmo que Pedro ouviu aqui no versículo 23. Quando nossos pensamentos não estão sendo conduzidos pelas coisas de Deus, com certeza eles estão sendo conduzidos por um outro Senhor. Ninguém fica num campo neutro. Não existe essa possibilidade de, eu não acredito nem nisso, nem naquilo, eu sou neutro nessa história. Não, lê do engano. Se você se recusa a acreditar na vontade de Deus, você já está sendo conduzido por um outro senhorio. Esse que Jesus repreendeu aqui no versículo 23. É importante frisar que em momento algum o texto aponta para o entendimento de que o apóstolo Pedro estava possuído por Satanás. Não é isso. Um verdadeiro servo de Deus jamais será possuído por um demônio. O Espírito Santo não divide espaço com um espírito imundo. Amém? Então, o que o texto nos mostra aqui, e essa é a nossa primeira lição da nossa meditação, é que qualquer cristão pode sim ser assediado, tentado, e se ficar de boca aberta vai ser enganado e usado pelo inimigo. Essa é a primeira lição. Qualquer cristão pode ser assediado pelo inimigo. Qualquer cristão, por mais íntimo que seja do Senhor, pode sim, a qualquer momento, ser assediado, tentado, e se estiver distraído ou flertando com esse cristianismo humanista, água com açúcar que existe por aí, certamente vai ser enganado e usado por Satanás igual a marionete. Logo após o seu batismo, Jesus também foi assediado e tentado por Satanás. Mas não caiu em nenhuma tentação, aleluia.
Jesus não cedeu ao papinho humanista do diabo. O mesmo assédio aconteceu com Pedro, só que Pedro, bocudo, como diz a irmã de Mary Williams, ao invés de ficar quietinho depois, Senhor, não entendi bem, não, ele já foi logo, quis dar uma de progressista, tombou. Percebe como isso é sério? Você está começando a perceber como que isso é sério, como que isso pode acontecer comigo e com você? É só a gente parar de pensar nas coisas de Deus. É só a gente parar de ter o mesmo desejo que Jesus tem de agradar ao seu Pai. E a gente vira uma pedra de tropeço. Essa é a segunda lição. Quem se opõe à vontade soberana de Deus se transforma numa pedra de tropeço. Quem se opõe à vontade de Deus se torna uma pedra de tropeço. No versículo 23, Jesus falou isso para Pedro. Você é para mim uma pedra de tropeço. Você está pensando nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus. Que coisa terrível ouvir isso de Jesus. Pedro, por um momento só, perdeu a lucidez do seu discipulado, esqueceu que era um discípulo de Cristo, e que para um discípulo de Cristo, o que vale para a vida de um discípulo de Cristo é a vontade do seu Deus, é a vontade de Jesus Cristo, revelada na palavra. Mesmo que o mundo inteiro aponte para outra direção, o que vale para mim é a direção do Senhor. A minha constituição de vida, a minha regra de fé e de prática é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo chega num determinado momento que ele compara todo o conhecimento intelectual, tudo que ele havia estudado, diante da sabedoria de Deus. O que ele fala? Isso aí tudo é estrume, para usar uma palavra branda no domingo à noite. Agora, meu irmão, você que se diz crente, a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada é, de fato, a sua única regra de fé e de prática? Quando o mundo te imprensa na parede, em questões como o aborto, relações homoafetivas, o direito dos manos, esse papo ecumênico de que todos os caminhos levam até Deus, a relativização da verdade, que posição que você assume? Que posição que a gente assume? Você que se diz cristão, membro aqui dessa igreja, você assume qual posição? A vontade de Deus revelada na Bíblia? Ou você dá uma rateada? Dá um jeitinho de ficar bem com a turma? Ah, não liga não. Ó, pastor Marcão, Jonatas, Henrique, são tudo fundamentalistas. Eles acreditam muito nesse negócio de Bíblia. Terrível. Não liga não. Ó, vou te apresentar um pastor aqui no Instagram. Olha, ele é muito legal. Você vai adorar conhecer. Ele nem parece pastor. A vontade do mundo, as ideias dos homens, essa tentação de se reconciliar com o presente século, isso é pedra de tropeço. Isso faz você tropeçar, ainda faz quem está perto tropeçar. Guarda isso, não tem como. Não tem como você reconciliar as ideias de Deus com as ideias dos homens. Não tem como. Terceira lição. Essa aí você tem que anotar que tem muita gente que não acredita. Terceira lição, Satanás existe. Eu ia falar, fala para a pessoa do seu lado, mas não vai assustar a pessoa, não assusta ninguém não. A pessoa vai até levar um susto na hora que você encostar a mão nela. Não. Satanás existe sim. O inimigo de nossas almas é uma criatura real. É um ser espiritualmente derrotado, você pode falar amém, amém, com um campo de ação absolutamente restrito e limitado à soberania de Deus, amém também, mas é um ser real, Não é uma figura mitológica como muitos filósofos, sociólogos, antropólogos e teólogos de botequim insistem em falar por aí. O diabo não é uma figura de linguagem, não é uma invenção da igreja para assustar, coagir, manipular as pessoas. Apesar de muitas igrejas ao longo da cristandade terem agido dessa forma. Satanás existe sim. E ele se amarra, ele adora quando a gente vive como se ele não existisse. Ele adora. Jesus e os apóstolos, no Novo Testamento, falam por diversas vezes nessa criatura.
E quem é discípulo de Cristo é alvo prioritário do assédio e do ataque dessa criatura. Você é discípulo de Cristo? Então você é alvo prioritário do ataque e do assédio dessa criatura. Batalha espiritual é algo real. Nós somos chamados para viver com Cristo por uma missão, mas a gente também é colocado numa guerra. A gente está no exército de ocupação desse mundo caído. Você está preparado para esse embate, para essa batalha espiritual? Você pode estar sendo atacado por ele, inclusive, nesse momento. Exemplo, aquela sede incontrolável, parece que você está no deserto do Saara, vai começar a pregação, tua boca seca, você fica desidratado. Não é verdade? Aquela incontinência urinária, o pastor termina de falar amém na hora da oração, para começar a pregação, você já sente vontade, mas eu estou apertado. Aquela pessoa aí perto de você que não para de falar, o pastor está pregando aqui, a pessoa está falando aí, você acha que é o quê? É Satanás, meu irmão. Não a pessoa, mas a situação. Você acha que é o quê? O inimigo das nossas almas não dorme, não tira férias, ele não dá trégua, ele não está em casa nesse momento assistindo Game of Thrones, não está, ele está aqui, ao derredor, tentando achar um crente bocudo, boca aberta, distraído. Pedro estava ali com Jesus, em comunhão com seus irmãos, com os discípulos, mas Satanás também estava ali ao derredor. Se você é discípulo de Cristo, você tem que estar ligado, meu irmão, esperto, sempre alerta, vigiando, e revestido de toda a armadura de Deus, amém? O que é a armadura de Deus? É o conhecimento da palavra. Quanto mais conhecimento você tiver da palavra de Deus, mais fácil é da gente resistir a Satanás, e nenhum líder religioso te engana, te usa, te humilha, te oprime. As pessoas ao longo da história só foram usadas e oprimidas por líderes religiosos porque não lê a Bíblia, não estuda. Como Jesus venceu o assédio do tentador lá no deserto? Só com a palavra. Não fez culto de descarrego, não fez encenação, não fez pirotecnia, não tacou fogo no bicho, não, só respondendo com a Bíblia. Só a Bíblia. Só Bíblia. Aleluia. Amém. Acesso a todos nós, acesso livre a todos nós. Como anda a sua leitura bíblica, sua participação nos finais de semana de treinamento? Como anda a sua sede pelo conhecimento de Deus? Se estivermos revestidos pela palavra, nós resistiremos, aleluia. E o inimigo vai bater em retirada. Agora, se você é um crente boca aberta, distraído, vai virar marionete de coisa ruim, infelizmente. Aplicações. O que a gente faz de prático com essa exposição? No versículo 24, Jesus, o maior pregador reformado, calvinista da cristandade, expõe as 3 aplicações. Jesus prega com 3 pontos, como é que eu não vou pregar com 3 pontos? Tem que seguir o mestre. Olha só que passagem perfeita para o pregador dar as aplicações. Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, as 3 aplicações, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amigo, olha aqui para mim. Jesus não vai seguir os seus planos. Jesus não vai seguir o nosso projeto de vida. Ele não é o nosso gênio da lâmpada que você esfrega, faz uma oração, ele te concede 3 desejos. Jesus não veio aqui para te dar um carro novo, um bom emprego e resolver os problemas matrimoniais, por acaso você tem. Ele fala bem claro aqui para os seus discípulos, não é uma questão aqui de salvação, de conversão, não é nada disso, ele está falando para a gente convertida. Você quer andar comigo? Se alguém aqui essa noite quer seguir Jesus, quer andar com Jesus, vai ter que se submeter aos planos dele, meu irmão. Ele é o Senhor, ele é o Deus, ele é o soberano. Amém? Ele dá 3 imperativos aqui aos seus discípulos. Primeira aplicação, negue-se a si mesmo. Se nossas ideias, nossos achismos, nossos estudos, nossos títulos acadêmicos, nossas preferências políticas, sociais, sexuais, transcendentais, se elas não estão submissas à soberana vontade de Deus, negue-as, negue-as. Negar a si mesmo é trilhar o caminho da intimidade com Cristo. É deixar de se concentrar
tanto nos próprios problemas. É parar de olhar para o próprio ventre e olhar para o próximo, olhar para a pessoa que está perto de você. Negar a si mesmo é colocar os desejos de Cristo acima dos meus desejos. É confiar que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, gente. Negar a si mesmo é pensar nas coisas de Deus. Pedro foi repreendido porque estava pensando nas coisas dos homens. Pense nas coisas do alto, meu irmão. Colossenses, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo dá essa instrução. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Senão a gente vira pedra de tropeço. Mas, Marcão, o que são as coisas do alto? Nós acabamos de cantar hoje aqui no período de louvor. Filipenses 4, versículo 8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aleluia, amém. Meu irmão, ame o seu próximo. Tenha compaixão do drama e do sofrimento das pessoas. Mas ame-as com um amor que, acima de tudo, é submisso à vontade de Deus. O que para Deus é errado, o que para Deus é pecado, mesmo que o seu melhor amigo diga que é certo, mesmo que o seu melhor amigo diga que aquilo que ele está vivendo é amor, para Deus vai continuar sendo errado. Nossos achismos, nosso senso de justiça, para Deus, não vale nada. Não vale nada. Nosso referencial é Cristo. E Ele ordena, examinai tudo, retenha o que é bom. Mas o que você vai usar como parâmetro para fazer esse exame, para discernir o que é bom, o que é ruim? A vontade soberana dEle. Não é o meu achismo, não é o meu gosto pessoal. Isso é negar a si mesmo, amém? Segunda aplicação, só aplicação branda, light, tome a sua cruz. E tomar a sua cruz não é aquela pessoa que você tem, né? As pessoas fazem essa piada horrorosa, eu tenho que carregar essa cruz, aí aponta para uma pessoa. Não, você é a cruz, criatura. Tome a sua cruz, é a sua, não é dos outros não. O caminho que para Pedro era estreito, para o Marcão também é estreito, para você também tem que ser estreito. Quer seguir a Cristo? Você tem que morrer para que Jesus viva em você, amém? Tomar a sua cruz é matar tudo na gente que não dá espaço para Jesus. Tem alguma coisa aí na sua vida que não dá espaço para Jesus? Você tem que eliminar. E quando Jesus dá essa ordem para os discípulos, naquela realidade da Palestina do século I, estava bem nítido, bem claro para eles o que aquilo significava. Tomar a cruz era condenar o egoísmo à crucificação, pena de morte. Pena de morte. Todo dia eu tenho que pegar o Marcão egoísta e condenar a pena de morte. Não tem que fazer terapia, carinho, tomar remedinho, não, é pena de morte. Tem que morrer. Eu tenho que matar tudo em mim que não dá espaço para Jesus. Para quê? Não sou mais eu quem vivo, mas é Jesus que vive em mim. Enquanto Marcão estiver vivendo, o risco de Marcão ser pedra de tropeço, entristecer alguém, magoar alguém é muito grande. Eu tenho que fazer isso todo dia, meu irmão. Jesus espera que os seus seguidores vivam para Deus e não para si mesmos. Esse é o propósito da nossa existência. Vocês lembram da pregação maravilhosa do pastor americano? Esqueci do nome. Rivers, isso, a pronúncia dele é maravilhosa. O que ele falou para a gente no domingo que ele pregou aqui? Deus nos criou de uma maneira singular para a gente viver para a glória dele. Amém? Não é para a gente viver para a nossa própria glória, não, meu irmão. É isso que dá sentido à vida humana, é isso que nos dá plenitude, que nos dá felicidade. A maior parte dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos, das nossas crises, é porque a gente está pensando no nosso ventre. Não sou mais eu quem vivo, é Jesus que vive em mim, então eu tenho que morrer para que Ele viva. Você quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Terceira aplicação, siga-o. Essa é a terceira ordem de Jesus para os seus discípulos. E esse siga-me, o que isso significa? Na prática é obedeçam-me. Obedeçam-me. Você não tem como seguir Jesus sem obedecê-lo. Não tem. Obedeçam somente a Cristo. Nós não seremos seguidores de Jesus
se não formos obedientes à sua vontade. Parece algo, né, óbvio, mas você tem que falar, porque como é difícil obedecer. Como é difícil para criaturas inclinadas para a desobediência obedecer. Não dá para conciliar obediência a Jesus e ao mesmo tempo tentar obedecer à ideia do mundo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama, é esse que está andando comigo, é esse que está seguindo após mim. Irmão querido, quem não está disposto a obedecer a Jesus, jamais vai estar disposto a segui-lo. Ele quer viver religião, mas não quer seguir Jesus. Irmãos, Jesus nos enviou o seu Santo Espírito. Ele já nos concedeu graça e poder do alto para a gente colocar isso tudo em prática. Não é na força do nosso braço. A gente não vai conseguir viver isso na força do nosso braço, com força de vontade. Não, é no poder do alto. Então, seja cheio do Espírito Santo para a glória do Senhor, amém? Sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero terminar dizendo que minha oração, meu desejo, é que cada um aqui ouça de Deus. Não o que Pedro teve que escutar nessa passagem que a gente estudou, mas sim o que Jesus ouviu no momento do seu batismo. Esse é meu filho amado, de quem muito me agrado. Amém, aleluia. Ah, Senhor, essa é a nossa oração, Senhor. Queremos viver para a sua glória, Senhor. Queremos de fato ser um povo no meio do qual o Senhor habita, sobre o qual o Senhor reina, e do qual o Senhor se alegra, Senhor. Perdoa todas as vezes, Senhor, que nos distraímos e que nos posicionamos inutilmente contra a sua vontade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E encha-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Encha-nos de amor pela Tua palavra, Senhor. Fortalece a gente na leitura da Tua palavra, da Tua revelação, Senhor. Tua palavra tem renovado o nosso encanto pelo Senhor, tem restaurado a alegria da nossa salvação, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, Jesus. Aleluia. Louvamos e louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Como é bom Te seguir, Senhor. Como é bom Te servir, Senhor. Queremos viver só para o Teu louvor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Amém e amém. Aleluia.